encontrar com os meninos também. Sempre que tem essas campanhas, elas são focadas nas meninas. Prevenção em geral, né? Por isso que essa ideia do professor de levar, a gente poder palestrar nas escolas é bom, por quê? Porque não vai pegar só a menina, vai pegar o menino também. Porque nós que atendemos pedidas, por exemplo, a maioria deles tem filho. Né? E o filho ele é praticamente um compromisso enquanto eu sou casado. Né? E esses relacionamentos são muitos. Tipo, é uma responsabilidade minha enquanto eu estou com ela. Depois é do pai dela. É isso. Ninguém é responsável de ninguém, né? Vocês dois são menores, ninguém é responsável de ninguém. Mas eles têm direito a tudo. Mas por isso que é preciso todas as partes sentarem também. Não tem como eu trazer, vai ser assim, não tem como. Então, assim, cada passo tem que trazer sua demanda, necessidade, o que você já atendeu, o que é seu núcleo ali, né? O fluxo diário, o teu atendimento, núcleo familiar. Então, cada núcleo é diferente um do outro. Então, assim, tem essa possibilidade, tem essa hipótese, tem como agregar isso, acrescentar isso? Vamos acrescentar e vamos ver. E como passar para a primeira, vai ser assim, na próxima, a gente vai ter mais propriedade e ver o que deu certo, o que deu certo, e como acrescentar para ser uma campanha, e vai ser uma campanha bem melhor no ano que vem. Porque é o início, sempre no início a gente faz um pouquinho ali. Então, assim, o bom é que essas ações, por isso que eu trouxe para vocês, essas ações já está. Deixa eu ver aqui. Já tem um plano, também do plano de ação. Então, assim, já está aprovado. Então, a gente tem ali, para essas campanhas, a gente tem a campanha anual. Então, a gente precisa sentar, como muitas informações, precisa sentar esse mês, ver as campanhas que tem anual, para que vou ter que trazer isso depois para a mesa, né, para a reunião, para que dentro desse valor a gente consiga agregar todas essas campanhas. E assim, em março tem de novo aí o plano, então a gente precisamos aí se reunir para criar o que vai ser feito para o ano que vem. Então não para, então é uma coisa que você está pensando em uma aqui para a deliberação. Eu vou colocar lá no. Esse plano aí eu acho que tem que ser referendado por esse imediato. Foi decidido no ano passado, numa comissão mista. Mas foi mas foi parte do. Mas da mesma forma que o regimento interno também tem que ser referendado. Porque nesse plano tem coisas que não condiz com responsabilidade do Conselho de Direito. Então, por isso que é preciso discutir e referendar novamente aquilo que alguém manifestar assim, desacordo, se discuta. Porque a decisão do colegiado é soberana, desde que seja dentro da lei. Porque tem coisa aí que precisa ser rediscutida. Não, eu só trouxe para a presidência, senão não tem não. Então, assim, eu imprimi, eu pedi ontem para a Natália, então eu consegui jogar no grupo, então eu imprimi para quem quiser uma olhadinha, depois eu vou colocar no grupo para vocês, tá? Todas as documentações que ela forneceu, o meu começo de praticamente do dia 20 até essa semana ficou tudo parado, então assim, não consegui fazer nada, não liberar nada. Então está chegando as coisas aqui. Então, assim, esse plano de ação é importante, vocês terem ciência, a gente discutir, como ele trouxe a mostra, que é certo, que ele daria ou não, não preciso de vocês sozinhos, não consigo, é muita coisa, muita deliberação, muita informação. Se a gente perder prazo, não conseguimos fazer nada esse ano. Então, tudo tem prazo. Então, a referente à campanha do bloqueio, a criação tem a criação de comissão organizadora especial temporária da conferência. Esse ano eu trouxe só em pauta para a ciência, para montar uma comissão, porque eu já quero já o mês que vem montar essa comissão. Eu vou esperar o conselheiro colocar lá já a criação da comissão, já com os componentes. Porque esse ano é ano de conferência, então já precisamos estar inteirados qual é a lei, que está pedindo, isso para já começar as articulações para que como vai fazer a deliberação, para não ficar atrasado, perdidos. Então, assim, é muita coisa nova, então isso é para todos, então é só para conscientizar referente a
conferência. E outra comissão, senhor Antônio, outra comissão que precisa ser criada é de comunicação e informação. Diante do que temos aqui, você vê, não temos alguém responsável pela transmissão, não temos, então não tem alguém que vai colocar assim, vamos ter a campanha. O portal do CNDCA tem a página do CNDCA? Quem mexe na página do CNDCA? Que podemos postar lá? Associação CNDCA. A Associação Tia Ju teve uma ação. Postou lá a ação, Tia Ju lá na página do CNDCA. Então a gente precisa, de mídia, ali, criar uma comissão que fique responsável pela divulgação, cobrar da prefeitura para essa divulgação, porque vai ter as comissões, vai ter as eleições mais para frente do Conselho Tutelar, vai ter, então, quem? E aí? Não pode usar do recurso, né? Não pode ser usado do recurso. Então, tem que solicitar. Então, assim, vai ser mais uma comissão, você já tinha só 2 comissões, né? Então, já tem mais 2 para ser criada. Além dessa comissão de prevenção, ele vai articular, saber aí, se precisar uma extraordinária para a gente deliberar isso, né? Entre os conselheiros, trazer ideias. Precisamos, vocês tragam também. A Adriana precisa de mais. Essa comissão, o Conselho precisa criar essa comissão. Precisa, outra comissão que a Luziane falou para mim, é sobre da ética, que já teve anteriormente de ética e foi tirado. E diante das prerrogativas, diante das informações, dos documentos, por que foi tirado, ela entrou, tem um documento da ex-presidente do CNDCA, que ela falou que não é de competência do CNDCA fiscalizar conduta de conselheiros. Tem umas prerrogativas. Mas referente, quem vai avaliar essas denúncias antes de fazer a deliberação? Então, a gente também precisa de uma comissão. Eu entendi, não quer dizer que eu vou julgar, porque eu não sou juiz para julgar, mas a gente vai encaminhar para quem é devido. Se uma das pautas, a pauta, já vou liberar ali para gente, né, acrescentar, recebemos 2 denúncias que precisam ser vista. Então, diante da prerrogativa já da lei, do ECA também diz que cabe o judiciário, conduta do conselheiro tutelar, eu já vou encaminhar essa que é do conselho, uma das denúncias referente à conduta do conselheiro, vou encaminhar para o devido, pelo judiciário. Ele vai fazer a averiguação. Né? Tem umas demandas que chegam que você vê que não é denúncia, animosidades né, contra a pessoa. Porque, assim, não é porque não gosto da figura da pessoa, eu vou abrir uma ação. Você pode, é um direito seu, mas você tem que ter provas para aquilo, fundamento daquilo. Porque não é para você fazer um boletim de ocorrência, quer dizer que você já está condenando aquela pessoa. Um direito seu, você abrir uma ação, vou lá abrir uma ação, boletim de ocorrência referente àquilo, ele vai ser averiguado até o delegado, ele vai ver, vai investigar e vai ver se é preciso ou não. Se ele ver que não é preciso abrir uma ação, ele vai arquivar, porque não tem fundamento naquilo. Então, assim, né? Então, por isso que eu, diante dessas prerrogativas que ela trouxe, que não tinha nem acendido aqui na minha mente, né? Eu falei, então é preciso, não quer dizer que a gente vai julgar, mas a gente vai colocar lá qual vai ser a função dessa comissão e todas essas denúncias que chegarem, a gente se passar por essa comissão, ser avaliada e deliberada. Porque se não tiver essa comissão para isso, tudo que chegar vai ser para o presidente deliberar, ver lei, ver, deliberar uma situação. Então tem muitas coisas. Então, assim, a gente tem 24 conselheiros e dá para fazer comissões. E a gente colocar as coisas tudo certinho. Ó, chegou para a comissão vai averiguar, se ela vê que não é que boa, né, se vê que precisa deliberar, vai encaminhar para quem é devido. Vocês concordam com essa exposição? Sim.
Porque eu acho necessário, né? Então, assim, então. 6 sócios não vai 6 não dá conta de tudo. Não, então, porque é muita coisa. Então, assim, eu tenho então essas 3, além do projeto, você vê, já começou lá, né? Então, deliberar bastante coisa e sozinha, o meu HD não era power, não. Meu HD é meio devagar. Então, eu preciso de você. Cada um tem seu tempo, né? Então, tem que ter uma atividade em uma coisa, no outro. Então, isso que a gente precisa agregar, somar. Porque ninguém é igual a ninguém. Então, cada um tem suas. Vou falar assim, com suas. Vou falar com seus dons, né? Aí, então, assim, cada um pode somar. Então, traz. Igual tem ali o nosso visitante, que tem. Então, Né? presidente, posso Ali, fazer uma colocação? Se quiser abertura. Também, pegando aqui, eu fiquei chocado. Vocês têm 24 membros. Nossa, muita gente. E sobre o que você falou que não tem pessoal da rede de comunicação. Dentro da formação do CMDCA, eu não sei como é a formação, tá? A base de vocês, mas não existe dentro ali um coordenador que cuide da comunicação de vocês, que faça a mídia, que transmita o pessoal, que saiba, assim, mexer no computador, se acaso. Não tem um coordenador específico dentro da formação da mesa. Não, por isso que a gente está criando o Essa é extremamente necessário, não só no CMDCA, em todos os conselhos precisa ter uma pessoa que saiba. Mas isso tem que vir da prefeitura. A prefeitura tem que trazer essa. Mas no próprio conselho tem a. Não, essa é nossa, entre nós, da divulgação. Ele vai provocar, diante da demanda que fez, vai provocar a comissão Mas dentro da lei que cabe o direito de solicitar pela prefeitura essas funções que são a base para poder funcionar. Aí eu vou falar do Conselho da Juventude. Lá dentro da nossa mesa diretora nós temos o cargo de coordenador de comunicação e mobilização, que é o meu cargo. Então, lá na comunicação, eu vou fazer toda a comunicação, eu vou postar, fazer vídeo, ir atrás junto. Eu estou fazendo hoje, porque eu estou vindo, estou olhando até então, eu estou começando agora. Então, assim, é importante, dentro, já que não tem, fazer uma comissão. Você vai fazer agora a comissão. Vamos criar uma comissão de comunicação nossa? Nós juntos com a Casa do Conselho, vamos criar um Instagram, uma página para poder ser divulgado. Porque dessa parte da prevenção que vocês vão fazer agora, precisa ser divulgado. Mas o site da prefeitura vai publicar. Mas não é todo mundo que conhece o site da prefeitura ou vê o Facebook da prefeitura. Então é importante ter um Instagram do CMDCA, é importante ter um Facebook do CMDCA, um YouTube do CMDCA. Então, assim, é uma ideia que eu estou passando. Eu sou da parte de comunicação, eu sou dessa parte da internet, então eu vejo que é importantíssimo vocês fazerem pelo menos uma comissão com o pessoal que entende de comunicação está trabalhando. Presidente, muito obrigado. A gente agradece, né? Toda a greve, todo somos. Por isso eu falo, vamos olhar, né? Cada um traz um pouquinho, a gente aqui a cadeira expande um pouquinho, né? O outro aqui precisa, então traz informação, é preciso. Eu estava vendo, veio aqui da comissão, vendo as documentação, falei, então tá, tem as campanhas, vai ter conferência, como que vai ser divulgado? Né? Como que vai ser colocado que ontem reunião do CMDCA, a pauta que foi deliberada? Então é importante, né? Então, assim, ficou essas duas, né? Mais comissões aí ser criadas também, tá? Como sugestão também, está tendo troca de promotor. O doutor Pedro está saindo, né? Vocês já saíram, né? Mas acho que é oportuno no momento convidá-lo também para sentir, para participar, para fazer alguns apontamentos, né? Esse novo chegar, né? Acho que é bom ele já entrar, já sentindo qual é a realidade do município. Aí eu posso fazer essa ponte com fora. Aí é convidá-lo para participar. Sim. Já fala dele. Trazer ele Porque mesmo. eu já convidei o Dr. Pedro, só que ele não. Ele veio antes. Então, só que a única vez que eu convidei, infelizmente, por conta da agenda, ele não pôde vir. E agora ele vai sair, né? Agora ele vai convidar o novo que vai chegar agora.
Nova. Pode ser que a doutora Patrícia, né? Vocês não viram que é. A Patrícia A Patrícia, e ela perdeu com o doutor Pedro. Estou pedindo a Deus para ela vir. Então vai vir, quando a Patrícia chega, chegou. Tá. Pedindo a Deus, ele já. Hã? Você está pedindo a Deus, ele já está. Deus não tem internet. Não, mas eu É falei ligação que- direta. Mas eu entendi. Então vamos dar continuidade. Eu coloquei aqui informação, a gente vai entrar já. Pode entrar, informação do FUNCAD. Eu não consegui muitas informações, eu não consegui na prefeitura ficar no final de ano. Então, assim, eu vou agora, tudo, pessoal, eu vou puxar, agora que eu vou ver até o e-mail, você me der todas essas informações, por isso eu trouxe a ação, o plano de ação para vocês terem ciência, que já tem algumas ações liberadas para a gente, né? Então, assim, eu vou ver como que está lá, vou fazer, vou buscar, estou me inteirando. Tenho um conhecido, a Maísa abriu assim, a porta para poder, se precisar, tirar dúvidas, assim, todas, né? Estou aberta. Então, me ajudou em algumas sugestões, algumas dúvidas que eu estava. Eu tenho também ali o conhecimento do Ademir lá de Santos, que ele me deu muito suporte logo que eu assumi o conselho lá em 2016, ele veio até Mongaguá, então me orientar, tinha reuniões lá, então assim, esse contato, então estou buscando informações para o CMDCA, né, se as pessoas que têm uma bagagem enorme aí, porque é tudo novo também para mim, essa parte administrativa. Então eu preciso de vocês, quem souber mais, um vai agregando, o conhecimento nunca é demais, assim, estou aberta, as pessoas, nós, né, ninguém sabe tudo, não sabemos nada, cada dia aprendemos, né, coisas novas. Então, assim, sou muito aberta a isso, traz informação, o que é para melhorar, o que é para agregar, o que é para deliberar políticas na legalidade. Eu sou bem na legalidade, tá? Pode contar comigo. Dentro do que você está falando em relação ao regimento interno, a gente já está. Então, o regimento interno, eu não coloquei na pauta, porque ficou da comissão, né? Na última reunião, me trazendo. Até cobrei um pouco o Vitor, perguntando porque pensei que já estaria pronto até para a gente apresentar e protocolar. Ele falou que não, foi pedir para ele entrar, né, com os conselheiros da comissão. Sugiro que os conselheiros dessa comissão façam um grupo para poder estar se comunicando, para facilitar e diminuir o serviço, para poder trazer para vocês. Então, assim, É a comissão de estrutura e legislação. Isso. E aí, dentro disso, você citou aí, dentro da reunião, falando sobre o CAD, né? E aí, eu fiz uma pesquisa com a ajuda do senhor Fernando e trouxe um resumo das leis. Você quer que leia? Fica à vontade, eu fiz algumas cópias. Se E quiser aí, fazer a leitura, pode. Se quiser, quer fazer a leitura? ela leu, né? Porque a gente precisa de na propriedade, né? Então você pode Vamos trazer. colocar cada um no seu lugar, né? O que é de bom, Não, aqui poder estar somado. Eu vou ler aqui, tá, gente? Fonte, normativa, ação do CMDCA, Mongaguá, regimento interno, artigo 10. Formular a política pública e definir prioridades. Criar as regras locais de proteção. Resolução Conanda 105. Estruturar o conselho de forma paritária. Garantir que a sociedade civil participe da decisão. Resolução Conanda 106. Qualificar a gestão administrativa. Mas aí esse aqui não seria do FUNCAD, tá? é agregado ao FUNCAD, só que aí tem a resolução 116, que melhora a resolução 106. Dá continuidade. Porque assim, eu e o senhor Fernando conversando, e ele foi pontuando todos a pesquisa. Ele facilitou para nós a pesquisa. Ele trouxe tudo mastigadinho. Aí o que eu fiz? Eu copiei e colei para ficar um documento só com todas as informações referente ao que é da lei que direciona ao FUNCAD. Aí ele daqui ele consegue fazer uma explicação melhor.
Tá. Qualificar a gestão administrativa. Tornar a política pública técnica e eficiente. Resolução do Conanda 116. Publicizar e ajustar as normas de gestão. Resoluções. Conanda 105, 106 e 116. Estabelecem os parâmetros de gestão. A 105 e 106 ditam como atendimentos devem ser feitos tecnicamente. E a 116 dita como o Fundo Municipal, FIA, deve ser regida. Resolução 116. A gestão do Fundo FIA. Esta é talvez a mais importante para a administração pública, pois trata da gestão dos recursos do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. O que ela diz? Estabelece critérios rigorosos para captação, aplicação e controle dos recursos. O dinheiro do FIA não pode ser usado para qualquer coisa. Deve ir para projetos específicos de proteção e defesa. Ligação. Sem a correta aplicação da Resolução 116, o município não tem verba legal para sustentar as estruturas exigidas pelas Resoluções 105 e 106, capítulo 3. Da estrutura necessária para o funcionamento do CMDCA. Artigo 10. Cabe à administração pública, nos direitos níveis do Poder Executivo, proporcionar recursos humanos e estruturas técnicas administrativa e institucional necessárias ao adequado e ininterrupto do funcionamento do CMDCA, devendo, para tanto, instituir dotação orçamentária específica suplementar ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, FUMAC. Primeiro, a dotação orçamentária que se refere no capítulo deste artigo deverá contemplar os recursos necessários ao custeio das atividades enviadas pelo CMDCA, inclusive despesas com capacitação para a presença dos seus membros no artigo anterior. Segundo, o CMDCA deverá contar com um espaço específico adequado ao seu pleno funcionamento, cuja localização seja amplamente divulgada, dotada de recursos necessários para o seu regular funcionamento. Responsabilidade do município. É dever do município executivo municipal fornecer tudo o que é necessário para que o conselho não pare de funcionar. Recursos específicos. O texto destaca a necessidade de recursos humanos, além de estrutura técnica, administrativos e institucionais. Funcionamento. Deve haver uma verba específica, dotação orçamentária, destinada ao Fundo de Direito da Criança e do Adolescente. Capacitação. Parágrafo 1º reforça que o dinheiro deve cobrir também o treinamento e capacitação dos membros do Conselho. Infraestrutura. O CMDCA precisa de um espaço físico adequado, sua localização deve ser de conhecimento público. O orçamento público é o ECA funciona como uma peça ou um recorte técnico. Ele extrai dados de orçamento geral para mostrar exatamente quanto dinheiro está sendo investido, exclusivo ou prioritariamente, na infância e juventude. Por que isso é importante? No Brasil, o Estudo da Criança e do Adolescente, o ECA, e a Constituição Federal estabelece que a criança e o adolescente devem ser prioridade absoluta. O ECA é um instrumento de prova com números, e essa prioridade está sendo respeitada na prática pela gestão pública. Tem uma pergunta ao senhor Fernando sobre essa pesquisa. A fonte que o senhor usou é o Conanda, é o regime interno, ou tem palavras do senhor aí também? Só porque... Daí não tem palavra mínima. Não, eu gostaria de justamente uma pergunta. Qual a fonte e as palavras que o senhor colocou aí, por favor? Pessoal, vou deixar aqui. Ele fez uma pergunta, posso responder? Pode. Ó, vou responder primeiro o seguinte, ó, artigo 19 do Regimento Interno. Conhecer a lei federal, lei municipal, é a resposta. Alterações e disposições relativas à criança e adolescente, à Constituição Federal, a Resolução 71, e na interpretação jurídica do artigo 88, conheceram a Resolução 105, 106, 116. Ela fez deu uma embolada aí, mas eu vou tentar resumir. As resoluções do Conanda, elas estão citadas no artigo 90 do Estatuto da Criança, que deve ser respeitada sobre todos os níveis, estadual e federal. E a municipal, a resolução federal, não pode ferir uma resolução estadual, nem uma resolução federal. E muito menos o Estatuto da Criança e muito menos a Constituição Federal. Então você vê que tudo está amarrado, né?
Então, a resolução do CONANDA 105 foi feita em 2005, se não me falha a memória. Ela foi revisada, foi através da resolução 106, que colocou um anexo, e depois foi revisada novamente, quando se construiu a resolução 116. Nenhuma dessas 3 resoluções fala que o uso do recurso do FUNCAD pode ser usado para capacitação de adultos. O uso do FUNCAD é para criança, diretamente a criança, para aqueles que trabalham diretamente com a criança, já passa a ser atribuição da entidade ou do poder público. Recurso do FUNCAD, criança e adolescente. É isso? Desafio qualquer um de vocês mostrar para mim onde é que está escrito. Qualquer um. Vocês estão aí, se alguém conhecer, tudo bem. Está previsto também no regimento interno, que não pode ser usado o recurso do FUNCAD para a capacitação dos conselheiros. Pode ser usado para a campanha? Pode. Pode ser usado para a conferência? Pode, porque acontece fora. Mas o orçamento criança previsto em todos os municípios do país, dos 5.750 municípios, tem que prever o orçamento criança, com investimento da criança e investimento em capacitação em todos os níveis municipais, na educação, no esporte, cultura, lazer, todos os conselhos. Esse é o resumo. Então, eu só falo em cima de resolução, de leis, nada mais. Eu não uso IA. Não uso. Às vezes o IA deturpa, dá uma interpretação completamente errônea. Né? Então, tem mais só fechando. Para todos aqueles que são conselheiros nessa gestão, tem uma pasta com 287 páginas aí, construída para assessorar os conselhos de direito. Ele conhece, estava na gestão passada. Quando a gente ouve ao falar que lá no passado não foi feito nada, foi ali. Eu posso afirmar que em 2022 eu comecei a representar, mostrei até para ele. Vocês não têm ideia quantas representações eu fiz contra o Conselho de Direito, para que se cumprisse, se fizesse regimento interno que não tinha, resolução de registro que não tinha, lei municipal afrontando a lei federal. Foi revisada. Foi feito, esse diagnóstico que criança não tinha. As estatísticas do Conselho Tutelar tinha, mas o Conselho não se discutia aqui políticas de encontro às violações de direito. E tudo isso começou a ocorrer, mas por provocação do Ministério Público, porque durante 2 anos ficou sem sequer fazer uma ata nas reuniões do CMDCA. 2 anos na gestão da Valéria. Quando a Maísa veio, ela fez uma mudança bem radical. Não foi aquilo que se esperava, mas eu trouxe bastante informação de Santo André que permitiu construir aquilo que está funcionando hoje em termos de regimento interno, em termos de resolução de registro. Tanto é que ela notou um esquecimento de esquecer até de tirar a palavra Santo André, para você ver que as pessoas têm que ter a preocupação de ler, reler, para não cometer deslize. Então, eu dividi com vocês tudo aquilo que eu estou falando, eu dividi com vocês. Eu espero que vocês leiam. A mesma coisa eu passei para ela. Passei para todo mundo igual. Não teve ninguém que recebeu diferente. A única diferença que vocês não receberam foi as propostas, 16 propostas que eu fiz para ela, para a presidente. Concorda comigo? Então é isso. Eu só falo em cima de leis, em cima de resolução. Não uso IA. Licença, Fernando. Aí, referente à sua resposta, eu fiz questão de deixar mais limpo, porque o que ele me mandou, eu tirei as xerox, e eu acho que numa reunião, apresentar isso daqui seria algo desrespeitoso, certo? Então, eu coloquei dessa forma para facilitar e dar mais formalidade à situação. Mas posso ter errado dentro de, como ele mencionou, a colocação das leis aí. Poder mudar da interpretação. Mas eu trouxe isso aqui para foi colocar. totalmente claro, Não só é gostaria de saber palavras a fonte mesmo, colocadas. porque ele pontuou bem, a gente tem um costume mau no nosso país de que, e até um hábito, qualquer um pode fazer, qualquer pesquisa que a gente faz, até um site que a gente acessa,
A gente não verifica a fonte e é tanta desinformação. E Em o momento brasileiro algum tem que mania de dizer que ouvir, ele não ler. inventou, era só Não, mas saber. foi ótima a pergunta, Se que tiver- possibilitou vocês conhecerem aquilo que vocês não sabiam que existia. Porque se tiver Tem as palavras uma base aí que dele, pode não ser- é um descrédito. Precisa ter acesso. Porque é justamente pra gente saber Pode a fonte, perguntar que justamente pra gente não Você tem a continuar pasta com o aí? costume de se desinformar. Tá lá? Ficou lá? Uma pasta com 287 páginas. Ficou lá, né? Devia estar aqui. Nessa coisa que você faz. Pessoal, vamos dar continuidade no programa, tem a apresentação dela. Só fazer uma explicaçãozinha rápida em relação ao FUNCAD. Eu entendi, quando estava estudando e conversando com o professor Fernando, eu entendi que por que não pode ser usado o FUNCAD para essa finalidade de capacitar os conselheiros? Porque, vejamos, vamos no raciocínio lógico. Todos nós aqui somos voluntários. Todos nós estamos, né, nesse mandato. Aí a gente usa o dinheiro que é das crianças para nos capacitar. Ano que vem, quem estará aqui? E terá que usar de novo o dinheiro das crianças para nova capacitação? E aí nós aprendemos, saímos com a informação e virar outros. Na verdade, a capacitação é algo que a prefeitura tem que trazer para poder facilitar o conhecimento a todos os munícipes e aqueles que estão aqui interessados a praticar as políticas públicas, porque não deixa de ser uma demanda que nós facilitamos o Ministério, a Prefeitura, o serviço deles. O nosso trabalho aqui facilita, é um olhar e uma visão dentro da sociedade, então nós temos que ter apoio. O FUNCAD é um dinheiro específico para ser usado, como ele mencionou, especificamente para as crianças. A capacitação nos enriquece de conhecimento para poder apresentar um trabalho adequado às crianças e não um dinheiro para nos capacitar. Eu entendi dessa forma. Se alguém acha que está errado, por favor, vamos nos entender. Eu vou dar término nessa pauta. Referente à sociedade FUNCAD, porque vai ser solicitada a capacitação, como eu disse para vocês. Eu vou pegar agora, eu vou fazer uma resolução, eu vou pegar todos os artigos, colocar lá, e ver o que é realmente de direito, o que não é de direito do CNCA, ou do fundo, o que é do executivo fazer. Isso vai ser feito. O que vocês trazem, não vou usar, não é para usar, se está lá em meio que não é para usar, ele vai perguntar, que muitas vezes não tem esse conhecimento, ou tem esse pai que não tem, a gente vai provar o que diante da lei, então quem tem deliberar é o executivo, é o município, então o município delibera e não seja considerado pelo fundo. Então, assim, por isso eu falo para vocês, trazer informações boas, informações que sejam mais plausível, mais concreta, que assim, eu vou ter que sentar de qualquer jeito, porque tem informações vagas que eu preciso concretizá-las, colocar em papel, porque eu tenho que deliberar para outro órgão competente. Então eu preciso fazer. Não tive fundo, Adriano, não. Imagina se eu ficasse do dia 8 no mês passado, aí só lendo ECA, lendo Conana, né? Não faço nada na minha vida. Então, assim, não tem como. Então tem coisas que eu tenho que me inteirar, coisas novas, leis que eu tenho que me inteirar o que está dizendo. Na hora que eu deliberar isso, pode, isso não pode. Na hora que eu deliberar isso, eu vou saber o que eu vou trazer para vocês. Ó, diante disso, isso. Então, assim, todas as informações que eu trouxe, o senhor Antônio até manda lá, até se eu não consigo responder, porque no momento eu não consigo responder mesmo, porque eu tenho meu trabalho também. Então, assim, no momento eu leio, reflito naquilo, pesquiso aquilo, depois, às vezes que você lê, você esquece, você vai lá de novo, né? Ali, olha, mais gosto de marcar. Então, assim, a gente vai se inteirando e a gente tem que trazer propriedade. Referente ao fundo, é muito, por isso que é importante, depende da capacitação. Vamos entender, porque, assim, fazer as coisas de qualquer jeito, hoje eu vou liberar isso aqui, e você não sabe o que está fazendo. Não funciona desse jeito. Eu dou um nó em mim, não delibero, eu não consigo. Eu preciso entender. Só para você ter uma ideia, essa gestão do Conselho Tutelar, antes da eleição, deveria ter ocorrido, antes da eleição, deveria ter ocorrido uma capacitação
Não ocorreu. Depois da eleição, deveria ter existido a capacitação. Não ocorreu. É previsto no órgão quem capacita o funcionário. Recurso do FUNCAD não. Recurso do orçamento de criança. A incumbência é da prefeitura, não é do FUNCAD. Na mesma forma de vocês. Nessa gestão, a capacitação deveria ocorrer antes do exercício da função. Para que quando chegar a primeira reunião, as pessoas não ficam. Aqui não é uma escolinha. A gente aprende. Eu aprendi muito mais 16 anos com criança do que com os meus 20, 30 anos então, com adulto. Por isso que nós, como o senhor falou que já mudou. Já mandei tudo para você. Como o senhor disse, eu disse que não foi feito nada. Né? Não foi feito nada. Isso é a fala anteriormente do senhor. Não foi feito, o senhor não lembra só do senhor. Não foi feito nada no município. Vocês têm que fazer. Até mesmo o senhor descarrega no nosso celular várias informações ali. Eu olho, porque eu tenho respondido para o senhor quando eu tenho tempo, eu olho. Creio que alguns olham aqui. Mas igual eu falo assim, não adianta só pegar tantas informações do CONAMA inteiro, o ECA inteiro, as leis, os PL que existem até antes de eu nascer, jogar tudo em cima de nós, se não tem um conhecimento. Então, e o senhor adquiriu anos, não foi um dia para o outro, foi de anos. Então, assim, o senhor tem que trazer de pouquinho informações que a gente consegue entender e assimilar. Agora, o momento disso aqui é disso, vou assimilar isso, opa, vamos procurar isso. Então, cada etapa, como o senhor traz, não estou falando que seja errado. Você tem sede, eu entendo até a ansiedade do senhor, o anseio de querer que a gente entenda, mas nós todos então bombardeiam na mente. Sabe o que eu fiz? Eu imprimi tudo, porque no celular a gente perde, tem que limpar a galeria. Né? Mas é ele muita manda tanto, tem que informação. limpar a galeria. Eu imprimi tudo que ele me mandou, eu fiz encadernação e aí eu limpei. Então, quando ele volta a falar comigo, ele volta a falar, ele printa a mesma coisa que eu caminhei. Então, eu falo para ele, ele é um pesquisador ambulante, ele facilita a vida. Mas então, eu aonde? trato até bem ele, porque ele é um facilitador. Vamos para continuidade. Deixa eu só fazer um pouco. Eu mandei 560 minutos de vídeo com o professor Dr. José Murilo de Jaco. Eu assisti. Dr. Sábio Bittencourt, todos foram professor meu. Dr. Sábio Bittencourt, lá de Niterói, Dr. José Murilo de Jaco, lá de Curitiba. Esse José é maravilhoso. Maravilhoso. Então, para quem não gosta de ler, teve oportunidade de capacitar como se estivesse participando de uma palestra. Para quem gosta de ler, eu gosto de grifar. Vamos voltar à deliberação, a gente consegue essa discussão. Então, assim, tem coisas que a gente tem que, asfalto aí, porque tem como discussões, vou falar para vocês, que agrega, tem coisas que não vai, não fica o dia inteiro aqui debatendo, né? Igual assim, tem uns vídeos que ele mostrou, esse do Santa Catarina, né? Isso. Muito bom, eu gostei muito do jeito, com toda a propriedade, quem puder assistir, assista com toda a propriedade. Gostei muito, já coloquei lá para curtir ele, seguir ele, porque tem propriedade mesmo ali. Então isso agrega para a gente, cada um. Só que está dentro, a gente tem as normativas, a gente nós temos o ECA, tem o CONANA, como o CONDECA, então vocês têm que ler o CONANA inteiro, você tem que ler o ECA. Então essa é a base. Muitas vezes vão pegar ali artigos soltos, então vocês têm que saber, na hora para a gente debater, tem que saber daquilo. Tem propriedade? Tem propriedade, como eu disse para vocês, do ECA, foi 8 anos ali do ECA, nem sei tudo. No momento que tinha aquela situação, a compreensão, o entendimento ali de cada situação, a gente vai entender no momento, compreender no momento e liberar. Então isso eu tenho que fazer particularmente para vocês todos os dias. Né? Não é o artigo tal, não é ele pegar aquela solta. Tudo. Eu tenho que ver a PL que está hoje, se foi mudado, se não foi mudado. Então, assim, referente, eu me comprometo aqui do FUNCAD, porque ainda mais que você me pedir extrato, então, assim, eu já estou fazendo lá na minha listinha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber quanto que tem lá. Eu não sei quanto é o extrato. Então, assim, eu trazer para você. Mas vocês estão esperando para onde? Presidente, você. Então, assim, eu tenho que parar, eu tenho que ver, buscar e apresentar para você. Pessoal, tem isso, liberar para vocês. Então, tem muitas informações, muita coisa. Então, peço compreensão sobre vocês,
que a gente vamos colocar tudo em ordem, vamos conseguir, vamos ser, né, um pleito diferente, vamos conseguir, mas minha HD não é power não, tá? Não consigo jogar para não. Então, assim, com o tempo. Então, assim, não responda, se ele esperar que eu fique respondendo ele, não tenho esse tempo. Quem sabe tiver 65 anos, eu tenho, mas não tenho ainda. Então não tenho esse tempo não, quem sabe. Tem 73. Aí pior ainda, né? Então, assim, vamos liberar que tem a nossa colega que foi convidada aqui para de outra demanda, tem ali, senão não vai conseguir, tá já Não, a gente não vai conseguir. Então, assim, a Viva Leite, a o fundo do recurso é de qual valor mesmo? eu nem entrei ainda, né? Assim, nem entrei, gente. Eu vou agora, na semana que vem, tá, já tá aí, vou começar as articulações aí. Não consegui nada, nem entrei, porque tá finalizando minhas coisas. Não consegui, porque eu vim trazer propriedade para vocês. Então, assim, para mim trazer. E ia lá, vou mandar num grupo para vocês darem uma olhadinha, qualquer coisa, o que tem. Então, assim, não consigo, ainda mais que começou o ano agora. Não, não consigo. Então, vamos falar aqui com a Jennifer, né? A Jennifer do Viva Leite, ela veio trazer veio falar sobre o programa, qual a importância aqui do CMDCA. Então, ela vai se apresentar. Ficar ali na frente para que todos possam ver. No começo eu já me apresentei, eu sou Jennifer Paiva, sou nutricionista da Secretaria de Assistência, há pouquinho tempo, são 15 anos, e sou gestora do Viva Leite há 14 anos. Então, o programa Viva Leite, ele é um convênio da Prefeitura de Mongaguá com o Governo do Estado. O Governo do Estado, ele tem os pequenos produtores, se reúnem em cooperativas, que são produtores de leite, se reúnem em cooperativas, e essas cooperativas fornecem para o Governo do Estado. No momento, Mongaguá é atendido pela Jussara, Leite Jussara. Então, Leite Jussara pega esse leite dos pequenos produtores, na região de Campinas, envasa. Esse leite é fortalecido com vitamina A, vitamina D e sulfato ferroso. Então, não é o mesmo leite que a gente compra no mercado, é um leite diferenciado. E aí, esse leite vem para a gente toda segunda-feira. Então, são hoje 135 crianças atendidas no município. São crianças referenciadas no CAD único. Então, precisa ser cadastrado no CAD único. Precisa ser acompanhado do CRAS. Então, essas crianças vêm para mim pelos técnicos dos dois CRAS, tanto o CRAS do Agenor de Campos quanto o CRAS do Vila Atlântica. E aí a gente coloca no sistema, o sistema chama Sistema PAN, que a gente fala, que é o sistema do programa Vivalente. São fornecidos 15 litros de leite por criança. Hoje a gente voltou ao que era no começo, são 2 crianças por família, de acordo com a vulnerabilidade. Quantos litros por criança? 15 litros por mês. Em torno de meio litro por dia. É o que o governo entende que uma criança bebe por dia. A gente sabe, né, eu sou mãe, a gente sabe que a realidade é outra, mas é o que está lá na normativa do programa, a gente vai seguir. Vou falar São crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses. Jennifer, por que esses números mágicos? Não são números mágicos. Até 6 meses é aconselhável aleitamento exclusivo materno. A mãe não tem leite. Esse leite é muito forte para crianças abaixo de 6 meses. Então, ela não é uma fórmula que seria para essas crianças. E 5 anos e 11 meses, porque todas as crianças acima de 6 anos têm que estar matriculadas na unidade escolar. E para o governo do estado, se a criança está na escola, ela não precisa mais do leite. Tá? Não vou dar opiniões sobre o assunto, porque a gente sabe que também não é a realidade. Então, em tese, esse leite ele é suprido pela merenda escolar. É o que o governo do estado entende. Qual é o nosso papel aqui na Prefeitura de Mongaguá? A gente recebe esse leite na segunda-feira. Esse leite vem refrigerado, vem uma transportadora que o governo do estado custeia. Eu, como gestora, recebo ele, aconsono nas caixas de isopor. O percentual do CRAS do Agenor, que é de acordo com o número de crianças atendidas, é levado pela Secretaria de Assistência para o CRAS do Agenor, distribuído no CRAS do Agenor, e no CIF, que é na Vila Atlântica, é distribuído, que é referenciado do CRAS Vila Atlântica.
Você recebe o leite na segunda-feira, você falou que é 15 litros por mês. Você faz a semana uma vez só? Não, Você diz são na semana. 4 entregas no mês, todas as segundas-feiras. Mês que tem 5 segunda-feira, ainda assim são 4 entregas. As Não, entregas são apenas 4. são 4 entregas, isso, no mês. O leite não aguentaria. Já foi, antes que me perguntem, a gente já fez várias reuniões com o governo do estado para esse leite vir em pó, para esse leite vir de outra forma. Não é viável. O governo do estado ele fala da questão que tem muitas famílias que não têm água potável. E aí a gente ia entrar com leite em pó, com uma água insegura, e aí isso daí aumentar a vulnerabilidade dessas crianças. Algumas famílias, a gente sabe que acontece lá em São Paulo com o leve leite, vendem esse leite em pó, então o leite líquido tem mais dificuldade dela repassar. Acontece, no município, eu, Jennifer, não recebo denúncia há mais de um ano de pessoas extraviando este leite. Mas pode acontecer. No município, eu não conheço casos, até porque eu sempre falo para eles, gente, tem autoria do governo do estado, liga lá, tem a gente atrás, eu estou sempre nas entregas do CIF, sou eu que faço a entrega, então eles têm contato direto comigo, estou devendo uma reunião lá no CRAS da Agenor, desde o ano passado, mas tenho contato com o público lá, eu conheço as minhas crianças, a Patrícia Feliz sempre está me mandando crianças, eu conheço as minhas crianças pelo nome, nem sempre o nome da mãe, às vezes vem, mas a fulana de tal, quem? Mãe do fulano. O fulano, eu sei quem é. A criança, geralmente, na minha cabeça, eu conheço todas as minhas 135 crianças por nome, tá? E os irmãos também, agora. Então, são 2 crianças por família, 6 meses a 5 anos e 11 meses. Mãe arrimo de família é prioritário. Crianças abaixo de 2 anos é prioritário. E a per capita é de até 2 salários mínimos pela família. Que não pode ser mais que isso. Mais que isso faz corte no sistema. Esse leite é entregue toda segunda-feira. 3 faltas sem justificativa, esse leite é cortado. Quando a criança completa a idade, esse leite é cortado. Se aumenta a per capita, o sistema corta automaticamente. Isso daí não conta de mim. Eu consigo faço os cortes por falta. Agora, os outros cortes por idade, por per capita, por qualquer outra inconsistência de sistema, é o sistema que corta. Não sou eu. Às vezes a pessoa troca o CAD únicos de uma cidade para outra, não avisa a gente, o sistema vai lá e me avisa. Foi cortado por mudança de domicílio. Por enquanto a isso, só mesmo a questão das faltas. E basicamente é isso. Por que eu vim apresentar tudo isso para o Conselho? Porque a cada 4 meses eu tenho que fazer uma prestação de contas ao governo do estado. Então eles precisam saber para onde foi esse leite, quem recebeu esse leite, aonde que esse leite foi. Então eu, como gestora, faço esse levantamento, quanto leite foi recebido no município, quanto leite foi distribuído, e mando para eles a prestação de contas. E 2 representantes do Conselho da Criança e do Adolescente assinam na comissão. A comissão constituída por saúde, 2 representantes da saúde, 2 representantes do Conselho e 2 representantes da Grátis, da Baixada Santista. Você falou que há 16 anos você era 15 anos, e tem que ter assinatura de 2 conselheiros. Sim. E onde você conseguiu entregar nos 3 anos anteriores? Tinha assinatura dos conselheiros? Sempre teve conselho, sempre foi. É que eu participei das reuniões um pouco. Não tinha tanto. Sempre Mas foi. Eu Tem 4 meses, não vai falando. Não, cada 4 meses. Perdão, cada 4 meses. Por isso que é isso. Quando ela entrou em contato, eu não tinha também esse conhecimento que existia. E eu falei, não só eu, como eu não tenho, com certeza os outros conselheiros não têm. É importante todos saberem, eu me convidei ela para trazer as informações, e porque envolve o conselho, né? É uma assinatura dependente do conselheiro, que seja aí do presidente, mas representatividade, então, assim, de todos, né? Então, precisamos ter esse conhecimento. Você tem demanda de criminal no município?
Nós temos fila de espera, mas é uma fila muito curta, graças a Deus, no município. A gente consultar certo controle, eu tenho hoje em fila de espera em torno de 5 dias. Então, eu sabia do trabalhando, mas não sabia de todas essas informações, que é o que estamos passando agora. Mas já eu trabalho com crédito. Então, a demanda é variável, porque hoje eu tenho 135 vagas, mas eu tenho 3 vagas em aberto, 2 vagas em aberto. Porque eu levei, eu coloquei, ó, isso que eu falei depois. Eu tenho 2 vagas em aberto, mas elas não estão em aberto. Como eu tenho essa fila de espera, então o sistema já chama. Eu tenho 2 crianças que ontem foi chamado e pedido para os pais entrarem, porque precisa do peso e altura. Sempre que a criança entra, é pedido acompanhamento antropométrico, peso e altura. A cada 4 meses isso é renovado. Então, de 4 em 4 meses eu peço para aquela mesma criança, eu preciso de peso e altura para a gente acompanhar o desenvolvimento daquela criança. Ainda alguém para desenhar em casa, né? Sou eu que encaminho, aí alguém vai no postinho, aí os postinhos me devolvem essa pesagem. E aí, se tiver algum caso assim emergencial, que precisa de um leite, não está, né, não está na lista, como vocês fazem? Tem que entrar nessa fila de... Então, aí é passado pelos técnicos. Pela legislação do programa Ambivalente, a gente não pode fornecer sobra. E as pessoas têm que estar cadastradas. A sobra desse leite, ela é prevista pela lei para que seja encaminhada ou para ONGs, OSCs, creches ou setor de acolhimento. No caso do município, quando tem sobra, vai para a Casa Lar, porque eu também sou nutricionista da Casa Lar. Então, eu mesmo já faço esse mesmo trabalho de tirar do CIF, no caso, e levar para a Casa Lar. Há casos, gente, extremos, a gente pede prioridade para o governo do estado. Eu mando, ponho no sistema e mando um e-mail para eles. Olha, eu tenho um caso extremo de vulnerabilidade, que nem a Patrícia Roberta, aqui 5 tempo atrás me passou uma família muito numerosa, que eu pedi prioridade para o governo do estado. Agora já incluí, graças a Deus, as crianças já estão lá. Dentro do município estão subdesenvolvidas, ao extremo, está tendo acompanhamento da saúde, tá? Uma família que a gente acompanha pela primeira infância nos Chulas, criança feliz. Nos deparamos com essa família através de uma outra família. E aí já está sendo acompanhada, graças a Deus, as crianças estão elevando o peso, mas ainda está muito baixo para a idade deles, porque eles têm 1 ano e praticamente tem o peso de criança de 3, 4 meses. Né? Mas assim, são famílias hiper vulneráveis. Então, Criança Feliz vai nesses locais onde essas famílias não têm acesso às políticas públicas. Você falou do número, né? Vamos supor, o Estado delibera a quantidade de família. Você, como entra nesses extremos, você comunica para abrir a deliberação. Mas é específica a quantidade de que ele fala, não, tem que ser 15 famílias, e como que é solicitado esse, referente hoje à demanda de habitantes no município? Não sei. Então, o leite, essa cota que a gente fala, ela é determinada pelo governo do estado. Então, 135 é a nossa cota. Porém, se a gente tiver, não é o caso agora, Adriana, mas vamos dizer que a gente começa a ter uma demanda muito alta. Começa a ter uma fila de espera muito grande. A gente pode solicitar um aumento de cota. Mas eu preciso justificar. Eu tenho 5 crianças na minha fila de espera. Então, eu não tenho justificativa para pedir um aumento de cota. No máximo, aumentaria mais 5 crianças. Se eu tenho uma diminuição, que isso eu nunca deixo acontecer, de abaixar muito. Foi cortado, eu não tenho criança para substituir. Eu tento, ao máximo, não acontecer isso, porque senão o governo diminui a minha cota. Então, a gente tem conseguido, foi o ano passado, a gente teve um aumento para 135, e aí eu estou pleiteando para esse ano, se aumentar a demanda, a gente subir para 140. Mas a gente precisa ter demanda. Então, eu sempre estou falando com as técnicas dos CRAS, gente, manda a criança para mim, porque se eu tenho lista de espera, eu tenho como mandar para o governo do estado, eu preciso aumentar minha cota. E seria só pelos CRAS? Precisa por causa do CAD único. Mas, por exemplo, a Criança Feliz ou a Tia Ju atende uma família.
manda para o CRAS, porque ela precisa ter o cadastro único, mas pode ser pedido uma prioridade. O CREAS, prioridade máxima, se chegar por lá. No caso de Tianju, por exemplo, a família tem cadastro único, mas ela é acompanhada pelo CRAS. Só o fato dela ter cadastro único e ter essa conversa quando a sobra e deliberar para essas hóspedes é possível? Então, a questão de deliberar para as hóspedes precisaria de duas questões. A primeira é que precisa do transporte. Certo. Então, assim, vamos dizer que a Tia Ju Tem o transporte. eu tenho como ficar com essa sobra. Estou toda cadastrada, estou toda certinha no sistema. Eu sei que é o caso. Estou toda certinha no sistema. Eu posso pedir essa sobra, Jennifer, para você? Posso, mas eu vou precisar que você venha me tirar. Certo. A mesma coisa que a Moremia. Tá. Eu tenho demanda, Jennifer, mas, por exemplo, não é esse perfil. Eu tenho idoso. Vamos dizer. Hoje, aqui a gente não tem para idosos. Idosos, Viva Leite, para quem é de outra região, sabe, em São Paulo e região metropolitana, tem para idosos. O governo do estado já me levantou em off que isso vai ser cortado. Não vai ter mais para idosos. Em lugar nenhum. Não estou julgando, mas não vai ter mais. Por isso que eles ampliaram as crianças. Então agora são duas. Eles vão tirar. A lei do Viva Leite eles vão tirar. O técnico já me posicionou que provavelmente para esse ano, no máximo 2025, estão diminuindo a vaga de idosos e aumentando de crianças. Eles estão fazendo uma proporção. Aqui não tem. Aí, por exemplo, a gente tem uma família com 2 idosos e 3 crianças que são atendidas, por exemplo, pela Tia Ju. Jennifer, dá para a gente mandar essa sobra? Dá, porque ela está dentro da legislação. A legislação me permite mandar para lá. E aí eles fariam esse controle e eu tenho que mandar para o governo do estado. Olha, a sobra foi para a associação da Tia Ju e foi entregue para essa família. Aí, então, só para eu entender, no caso, o espaço Tia Ju pega as associações, pega o cadastro único daquela família e passa para vocês para fazer a habilitação. Desde que esteja naquele critério, Das da renda per capita, tem que ser 2, tal, sim. E a parte do conselho seria. Então, vocês, em tese, o conselho é um dos agentes fiscalizadores do meu trabalho, do Viva Leite. Então, assim, o Viva Leite ele é totalmente aberto. Qualquer conselheiro que quiser, eu estou lá no sítio da Vila Atlântica, toda segunda-feira, 7h30 da manhã eu chego, porque o leite às vezes chega às 7h30, às vezes chega às 8h, às vezes chega às 9h, às vezes ele quer me aborrecer e chega às 10h, porque a nossa entrega é das 10 às 11h. A gente tem uma cota de tempo também. Como esse leite fica condicionado no isopor, eu só tenho 3 horas da entrega deles para a minha entrega para a população. Então eu tenho das 8 às 11 para fazer essa entrega. A minha entrega é das 10 às 11 para a população. Invariavelmente, porque é o tempo que o governo do estado fala que mantém a segurança alimentar desse leite. Então, assim, lá está aberto para quem quiser ir lá acompanhar uma entrega comigo. Eu recebo todo o leite lá, você perguntou da cota, eu não te respondi. Isso é variável de acordo com o número de crianças que eu tenho. Hoje, no mês de janeiro, eu vou ter 3 entregas com 516 litros e uma entrega com 368 litros. Isso acontece de que forma? O governo do estado, no dia 20, ele fecha meu sistema e aí ele levanta. Hoje, Mongaguá está com 133 crianças ativas. Então, 133 crianças vezes 15, vezes 4 entrega, a cota vai dar o valor X. Então, esse valor X a gente divide em 4 entregas, são 3 entregas com 4 litros por criança e uma entrega com 3. Então, é essa conta que eles me mandam. Este mês de janeiro é essa conta. São 900 e alguma coisa de mim. Aí, mês que vem pode mudar, porque se eu tiver com a minha conta cheia, aumenta, se tiver com a minha conta mais baixa, diminui. Então, é variável. A criança em Mongaguá, se ela é maldada e ela é uma criança atípica ou deficiente, ela tem uma prioridade na fila ou na hora, por exemplo, assim, eu sei que você falou dos 6 meses antes de completar 6 anos. Ela se inclui nessa regra ou tem uma regra diferenciada por esse ponto? Esse leite, como é um convênio do governo do estado, ele é específico para essa faixa etária.
Então, independente de ter algum laudo, de ter alguma outra questão, mas a criança é baixo peso. Ainda assim, para o governo do estado, ele não sinaliza como uma prioridade, desde que ela não esteja naquela faixa etária. Aí que entraria, por exemplo, as ONGs com as sobras. Porque na sobra eu posso atender crianças de outra faixa etária. E você Na sobra. Não, Não, eu estou com a Casa Lar. Casa Lar eu tenho crianças de. Eu tenho uma com 4 meses e eu tenho crianças de 17. A gente vai para lá. Não é específico para os pequenos. Ela vai para casa. Em relação à sobra, você conseguiria dizer inicialmente quanto tem sobra? É variável. Tenho entregas que eu não tenho sobra. Sobra zero. Porque o leite é exatamente contado. Eu tenho uma pasta que eu falo, que na verdade é uma folha, todos os responsáveis assinam. Então eu só tenho sobra se tiver falta. Se não tiver falta, e 3 faltas fora. Então, no que a pessoa faltou 3 vezes, eu já cortei. Então aquele leite que estava sobrando não vai sobrar mais. Então, em média, não chega a 20 litros por entrega. Na média. Mas tem entregas que eu não tenho sobra, tem entregas que eu tenho muita sobra. É muito variável. Segunda-feira, por exemplo, eu tive uma sobra maior por causa da chuva, a gente não conseguiu. Tive que estender a entrega até terça-feira, mas aí são questões que Isso pode retirar lá com vocês. Quando isso é enviado para a família, para a criança, eles avisam a gente no prazo e a gente permite que eles retirarem em um outro momento. Mas como esse leite ele é um leite de saquinho, então ele é extremamente sensível. Então geralmente a gente dá até a terça-feira à tarde. Porque às vezes tem mães que avisam, gente, eu tive um problema, estou no médico. Não, o leite está separado, pode vir na terça. Gente, segunda-feira, ligaram várias pessoas no prazo, eu não tenho como sair. Então, o leite está garantido aqui, está dentro da geladeira, está condicionado bonitinho até terça-feira. Então, e é um caso que a gente consegue justificar a falta. Aí fica com falta justificada, porque a criança não conseguiu, o responsável não conseguiu. Tem uma data de validade. É 5 dias. 5 dias. E aí, as mães que não conseguem retirar, se você também não consegue fazer doação, e as que ficam fora da validade, tem que retirar. Mas, na verdade, não tem descarte porque a gente manda para casa lá. Você falou que tem um exemplo agora da chuva, muita enchente, tem famílias que conseguiram ir buscar. Por acaso, os carros do social do município, eles não podem fazer essa distribuição? Tecnicamente, eles poderiam, mas tem áreas que a gente sabe que nem não chegariam. Mas os que dão para chegar? Olha, dificilmente a gente teve essa entrega, mas já teve casos. Então, o carro do social do município fica disponível a serviço seu? Poderia, eu posso pedir. É legal. Posso pedir. Referente à refrigeração, você falou que fica nos provisórios, teve casos que você fica para outro dia seguinte. Não, aí fica na geladeira. Aí você tem um local. Não, eu já deixo, eu deixo separado, eu deixo condicionado na geladeira. Vocês têm esse. Tem um equipamento próprio da unidade. Não é aquilo. Para No receber. caso, a Genor tem um refrigerador que é do Vivalente, mas no sítio ele está quebrado. Então a gente está usando o nosso refrigerador. Mas tem. Na verdade, tecnicamente, nos 2 pontos tem um freezer que foi comprado para o programa Pronete. É que um deles está quebrado. E aí fica funcionando na geladeira. Ele fica no isopor na distribuição. Mas esses casos que a gente sabe, tem algumas famílias que eles retiram em outro horário e outras famílias que não, que elas avisam a gente. Então a gente já condiciona no refrigerador. No sentido de gratificar isso. Mais alguma dúvida, gente? Então, o que eu vou precisar? Por isso que eu pedi e até uma certa urgência. Porque eu tenho que fazer uma documentação. Nessa documentação, não é obrigatório ser você como presidente e o Paulo como vice-suplente. Eu preciso de 2 representantes. Eu até fui reler a legislação, eu tenho toda essa legislação de Código Salteado. Mas aí a Célia veio me perguntar, falou assim, mas precisa ser o presidente? Olha,
Eu acho que não. Aí eu falei, calma. Aí eu fiz assim, calma, eu vou reler, porque eu falei assim, faz muito tempo que eu li e não, mas como critério sempre foi o presidente que assinou. Era o presidente que assinava e o vice como suplente. Falei, mas eu vou procurar aqui na legislação. E não, na legislação ela não me fala que eu preciso que seja a Adriana e o Paulo, presidente e vice. Pode ser a Patrícia como suplente do Paulo e o Paulo, por exemplo. Pode ser qualquer representante, são 2 representantes do Conselho da Criança e do Adolescente. Qual que é o número da legislação? Não tem uma lei, o manual do programa Viva Leite, na verdade. Tem no site do governo do estado, vocês conseguem todas essas informações. É que eu já estou colocando em prática a fonte comigo. É pelo site. O site oficial do governo do estado, ele tem todos os programas, entre eles o Viva Leite, e tem todas essas questões. Tudo que eu falei aqui está no manual de orientação. É o site do governo do estado. De princípio, quando você precisa para ser assinado, não põe um C, eu ou o Paulo, se o Paulo pode concordar, de ver o conselheiro, até mesmo para a gente conhecer mais, trazer mais, fiscalizar e ver, né? Porque creio que alguns conselheiros não tinham esse conhecimento, como eu também não tinha, e é uma coisa interessante. E é bom que ele está perto ali. Qualquer coisa, faz uma eleição, vê quem quer, né? E aí se disponibiliza, faz a votação, caso não queira, fica assim. Tem alguém que queira? Alguém queira? Ninguém queira? Eu acho legal uma instituição e um conselheiro. Uma instituição e um conselheiro. Já que vocês têm a paridade entre a instituição. E me acha legal ser uma instituição que é um conselheiro. Isso. Para assinar, para fazer parte da conselheiro, representa a instituição, está dentro do CA. E uma instituição. Uma instituição. Da instituição. Sociedade civil. Muito boa. Poder público e sociedade civil. Então, mas assim, aí eu vou pedir, pelo amor de Deus, assim, não faça rotativo, se fizer rotativo, faça uma vez por ano. Eu preciso ir para o gabinete, que aí agora que nem eu estou aqui na reunião, eu preciso dos dados. Com esses dados eu vou pedir a portaria para o gabinete. O gabinete tem que soltar uma portaria. Aí a prefeita tem que assinar. Eu tenho que fazer o documento da prestação de contas. Aí eu mando o prefeito assinar, para esse representante assinar, o representante da saúde assinar, o representante da DRATS assinar, para até o dia 30 de janeiro eu mandar para o governo do estado. E outra, assim, tem que ser a Se pessoa for também comprometida, eu né? vou acabar Porque é uma comissão também, né? É uma comissão. Então tem pessoas que estejam ali presente e também vai estar fiscalizando e trazendo propriedade para nós. Porque se a gente contar com um conselheiro que não é tão, nem lá no grupo dá ok nas coisas que nós colocamos, aí fica difícil. Então, assim, alguém que realmente tem aqui que é o mesmo que sempre vem, né? Eu também. Então, o governo da sociedade civil, você? Aí vocês determinam quem é o titular, quem é o suplente. Não, eu me candidatar, mas a Patrícia já. Então a Patrícia e a. Aí vê quem é titular, quem é suplente. Tá bom? Os conselheiros já tudo ok? Eu vi, ainda não sobe. Assim, tem essa troca. Ainda tem a troca, ainda não tem. Até chegar a minha possibilidade, a presidente aí vai a Tia Ju no momento. Mas depois você vai poder trocar. Tá dentro do exemplo, Fica assim. Fica eu e a Patrícia, a gente vamos ver se a oportunidade da zona, do governo, e ver essas obras. Porém, você vai assinar como pessoa física. Os dados que eu preciso, inclusive, são dados pessoais. Então, é nome completo, RG, telefone, endereço, é pontual. No caso, é da Adriana, é da Patrícia Roberta, não da Secretaria de Assistência ou da instituição que ele tem. Então fica eu e a Roberta, eu e a Bruna, vamos ter uma portaria.
Eu vou trazer todas as propriedades, tudo assim, novo, essa situação para o grupo, para todos, né? Os conselheiros. Mas ainda assim, gente, todos os conselheiros estão convidados para entrega toda segunda-feira. Eu estou lá no CIF, ali na rua na rua da piscina, 508, Avenida Belo Horizonte, 508, a entrega é feita lá, das 10 às 11 eu estou lá e estou fazendo a entrega. Toda segunda-feira, religiosa, conhecendo lá todos os conhecidos. O outro posto é dentro do prazo de 500 gente vai conhecer com cada letra. Então, o que vocês estão certo? Quem vai ser cliente titular. Não, eu tenho que pôr na portaria um titular e um suplente. Só um deles assina. No caso, a Adriana assina, na falta da Adriana, a Patrícia. Aí depende. Mas eu preciso dos dois. A Patrícia é titular. Tá. Na falta de a assinatura de um representante. Tanto cada um dos tópicos é um representante só que assina. Só que eu preciso ter os dois. Para eles, no sentido da formação, caso eles tenham algum momento. O meu trabalho é bem transparente. Sim, Pessoal, tem alguém mais? Já vai. vai dar meio dia. Vocês não Tem alguma pausa? Não, hoje Não, a gente entra lá próximo. Dia 16 de fevereiro, então, né? É isso? Não, fevereiro não. Dia 16 de julho. Carnaval, certo. A mudança ficou para o dia 16 de julho. É isso, né? Da próxima reunião. Não, mas é Não, gente, na reunião de julho. tá. É só para a gente oficializar aqui. É 16 de julho, né? Isso, 16 de Então, não fica finalizada a reunião de hoje, tá? Então, até a próxima.